Curiosidades, tá? Existe TDAH sem hiperatividade. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Então, poxa, ele tem TDAH, mas não tem hiperatividade. Só que TDAH não é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, existe o déficit de atenção sem a hiperatividade. Com a hiperatividade, sem a hiperatividade, e existe hiperatividade sem déficit de atenção, enfim. Existem pessoas de todos os tipos, com ou sem hiperatividade, com ou sem o déficit de atenção. E você pode ter um aluno assim, com ou sem diagnóstico. E isso é desafiador, né? A gente está falando de que tipo de aluno aqui? Aquele aluno desatento, que não consegue prestar atenção em alguma coisa, ou só presta atenção naquilo que ele tem extremo interesse no conteúdo da aula, ele não presta atenção, e isso pode ou não estar associado com a deficiência do aluno, com autismo, ou com deficiência intelectual, ou com síndrome de Down, ou com deficiência visual, enfim, pode ou não estar associado com o diagnóstico, ele pode ou não estar frequentando o atendimento educacional especializado ou a sala de aula regular. Então, é muito interessante conhecer, se aprofundar um pouquinho no déficit de atenção antes da gente falar sobre as estratégias que possibilitam melhorar o foco do aluno que tem esse déficit. Tá? Sintomas. Bom, olha que interessante. Os sintomas podem variar com o tempo. Que sintomas são esses? A gente está falando de falta de foco, de atenção, desorganização, desinteresse, fala muito ou fala pouco. E esses sintomas do TDAH, eles podem variar. O aluno pode, ora, ser mais desatento e, ora, ser menos desatento. Por exemplo, na infância ele pode ter mais atenção e na vida adulta ter menos, ou vice-versa. E é necessário, claro, como vocês já sabem, um acompanhamento com o médico. Outro fato interessante sobre TDAH e déficit de atenção, tá? As comorbidades, as condições sociais e as condições biológicas específicas de cada sujeito podem interferir na apresentação dos sintomas. Às vezes, você tem aquele quadro de TDAH já estabelecido, diagnosticado, já compreendido pelo corpo docente da escola, mas em algum momento, na vida adulta ou na adolescência, por exemplo, aquela criança, ou aquele rapaz, ou aquela moça, desenvolve diabetes. E isso influencia no quadro de TDAH dessa pessoa, as comorbidades, as condições sociais, algum desemprego, algum problema no trabalho, algum problema na família, a morte de um parente ou algum rompimento do relacionamento pode influenciar também em quadros de TDAH, para melhor ou para pior, ou nem para melhor ou para pior, só para diferente, né? Ou ele ficou mais hiperativo, ou ficou menos hiperativo, ou só ficou com déficit de atenção e não está mais hiperativo, enfim, entrou num quadro depressivo com déficit de atenção. Isso pode virar uma verdadeira confusão para entender o que está acontecendo. Por isso, a orientação profissional é extremamente indicada. Mas o que a gente está buscando aqui é entender esse aluno dentro da nossa sala de aula, ou entender esse aluno através de uma câmera, como vocês estão vendo agora, se você está fazendo transmissões de aula à distância, se for o seu caso, para tentar melhorar a qualidade de aula desse aluno de alguma forma. Nem que seja por uma câmera, mas caso você já tenha voltado, o que você pode fazer para melhorar a qualidade da aula com esse aluno, para esse aluno, para que ele preste mais atenção. É claro que temos algumas dicas óbvias, né? Como, por exemplo, colocar o aluno para sentar na frente. Isso aí já está estabelecido, né? Outra curiosidade sobre déficit de atenção quando você fala em hiperatividade, as pessoas pensam imediatamente na hiperatividade motora, ou seja, criança extremamente agitada, hiperatividade motora. Só que isso nem sempre é verdade. A pessoa do tipo desatenta
tem um tipo de hiperatividade mental. Ela pode sim ser agitada, mas também ela pode ter uma hiperatividade mental e tá ali parada na sua frente, só que a mente dela tá viajando lá na série favorita dela, no canal no YouTube, no TikTok, nos amiguinhos, em qualquer outra coisa que não faça o menor sentido para aquela realidade que ela está ali naquele momento. E é interessante entender isso. Quando você olhar para o seu aluno desatento, com ou sem diagnóstico fechado de TDAH, entender que ele pode ter hiperatividade dentro da cabecinha dele. Curiosidade, o TDAH nada tem a ver com inteligência. Ah, Leandro, eu já ouvi dizer que quem tem TDAH são gênios. Ou então, eu já ouvi dizer, Leandro, que quem tem TDAH são pessoas com QI abaixo da média. Enfim, isso não faz o menor sentido. Tá? Existem pessoas muito inteligentes com TDAH e existem pessoas comuns com TDAH e existem pessoas com alguma deficiência intelectual até com TDAH, ok? Com algum déficit cognitivo e também tem o déficit de atenção e também tem a hiperatividade. Isso não tem nada a ver. Uma coisa não está necessariamente relacionada à outra, ok? Dá uma olhada nessa lista e se o seu aluno, a pessoa que você tem em mente, se enquadra na maioria das situações dessa lista, a probabilidade dela ter algum déficit de atenção é alta, tá bom? Vamos dar uma olhada? Dificuldade em ouvir os outros. Incapacidade de terminar tarefas e concluir projetos. Ausência de objetivos definidos e de planos para o futuro. Dificuldade em expressar sentimentos. Sensação de tédio e apatia. Desmotivação. Letargia. Sentimento de vazio. Dificuldade de ficar parado, desassossego, dificuldade em ficar sentado por longos períodos em que seja necessário, falar excessivamente ou falar pouco, dificuldade em aguardar a vez, intromissão ou interrupção em conversas alheias, por exemplo. É claro que, se a gente olhar assim, descuidadamente, né, a gente vai perceber que quase todo mundo se enquadra em metade dessas categorias. Algumas pessoas mais para cá, outras mais para lá. Mas isso aqui são casos extremos, tá? A pessoa se sente realmente desmotivada de forma extrema. A pessoa tem dificuldade de ouvir os outros. Não é porque ela não está afim. É extremo. Ela realmente tem dificuldade de ouvir os outros. Ela precisa se esforçar para ouvir. Muito. E talvez não consiga. Entende? Ela tem dificuldade de verdade de ficar parada. Às vezes ela está numa situação onde é necessário ficar ali parado. Por exemplo, uma situação extrema que requer que a pessoa fique quieta ali naquele momento, ela não consegue. É um caso extremo. Por exemplo, um funeral. A pessoa está num funeral, ela não consegue ficar quieta ali esperando a cerimônia acabar. Então, eu conheço pessoas assim. Existem pessoas assim. Dificuldade extrema. É claro que existem pessoas que são inquietas, realmente, mas aqui nós estamos falando de casos extremos. Não vamos diagnosticar ninguém aqui. Esse não é o propósito. O propósito é você tentar entender melhor o seu aluno que já tem um diagnóstico. E se ele não tem um diagnóstico, mas você está sentindo que realmente ele se enquadra nesse quadro aqui, ele se indicar que a família procure um especialista em vestígios, pedir para conversar com o psicólogo da escola, enfim, verificar o que pode estar acontecendo, tá bom? É para ajudar você. Déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Déficit de atenção pode ou não estar relacionado com hiperatividade. Ok. Nos dois casos, nós temos o que, como resultado, como sintoma, falta de atenção. O que é atenção, tá? Dentro do TDAH? Olha que interessante a colocação desses pesquisadores aqui. Quando o assunto é repetitivo, chato e fora do interesse, a tendência à dispersão é maior. No entanto, quando o tema é interessante ou divertido, muitas vezes ficam hiperconcentrados. Ou, como Thomas Brown afirma, ocorre hiperfoco. O que de fato existe é a falta de controle intencional da atenção. Falta de controle
intencional da atenção. O que significa isso? Eu não controlo a minha própria atenção. Eu sou persuadido a ter atenção através dos meus desejos e interesses. Se eu preciso ler um manual de instruções para conseguir colocar um aparelho para funcionar dentro do meu trabalho, por exemplo, e é o meu trabalho, eu tenho que trabalhar todo dia. Tem ali um manual de instrução. Eu vou ter dificuldade e talvez eu nem consiga realizar essa tarefa se eu me enquadrar nesse caso aqui. Ou seja, é muito difícil para mim. Enquanto outros vão fazer assim, ó, leu o manual e colocou o equipamento para funcionar. Mas quem tem TDAH, segundo essa visão, vai ter muita dificuldade. Por quê? A não ser que o equipamento seja do interesse. Por exemplo, se é uma pessoa que tem muito interesse em motocicletas, por exemplo, e precisar de ler alguma instrução sobre motocicleta, vai ser fácil para essa pessoa, está dentro do interesse dele. Mas se não tiver, ele não consegue pegar essa atenção e colocar de forma intencional.